E aí, pessoal, tudo bem? Tava meditando, né? Até falei na igreja a respeito disso. Do texto do capítulo 9 de Mateus, onde Jesus, depois de ter curado algumas pessoas, ele ressuscitou a filha também de Jairo. Ele saiu e a Bíblia diz que ele foi andar por cidades e povoados, né? E ali diz o texto então que Jesus olhou para as pessoas e teve compaixão no seu coração, porque elas eram como ovelhas sem pastor, pessoas aflitas e sem direção. E eu pensei comigo, né, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha uma moradia fixa, ele não tinha um sustento fixo, né? A gente sabe pela Bíblia que algumas pessoas ajudavam o ministério dele, algumas mulheres mesmo, diz lá em Lucas, né? Mas a gente percebe que o desprendimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o que ele ensinou para os discípulos, no sentido de pararem de olhar para si mesmos e pararem de preocupar consigo mesmos, é o princípio fundamental para que a gente continue olhando para o lado e ajudando as pessoas. Mas nós estamos tão preocupados com a nossa vida que nós temos esquecido que nós temos pecado por falta de fé, né? E Jesus disse mesmo em Mateus no capítulo 6 que a gente não precisaria se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque Ele nos sustentaria, Ele nos daria condição, trabalho, né, para isso. Mas nós estamos sempre tão preocupados com dinheiro, com trabalho, com tantas coisas, que a gente nem para olhar para o lado, né? A gente nem cumprimenta as pessoas aonde a gente entra, a gente está tão aéreo que entra no elevador e não olha para o lado, não cumprimenta. As pessoas que trabalham conosco, nós não sabemos o que se passa com elas, se elas estão precisando de algum apoio espiritual, e mesmo que a gente seja cristão, às vezes nós simplesmente estamos alheios, a gente não está se importando com o que está acontecendo à nossa volta, porque estamos olhando demais para nós mesmos, né? Então só é possível olhar para as pessoas e ver que elas estão aflitas e poder ajudá-las quando você se desprende de si mesmo, quando você para então de olhar demais para si e, e, e se preocupar e achar que as coisas não vão acontecer. A verdade é que isso é incredulidade, é falta de fé. Deus prometeu então cuidar de nós, nos abençoar. A questão é que nós estamos muito mais preocupados com a nossa própria vida, em ganhar a nossa própria vida, do que em ajudar pessoas, né? Então as pessoas têm parado de orar, de pregar, de falar de Jesus, porque elas estão preocupadas consigo mesmo. Mas o que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O próprio Jesus assim, ele nos deixa a lição, e Paulo vai dizer lá em Atos que é melhor dar do que receber. Nós nascemos para isso, para ajudar, para ser luz aonde nós formos, porque a luz se coloca em cima da mesa para iluminar o ambiente. Então eu deixo essa reflexão. Você tem olhado para o lado, e quando você olha para o lado, você consegue notar a aflição e a tristeza das pessoas. Você poderia direcionar elas, porque essa é a sua missão, pregar o Evangelho, porque isso precisa ser feito, não tem sido feito. Então os cristãos, inclusive, quando eles vão na igreja, eles vão para fazer orações por si mesmos, para que não falte dinheiro, para que eles fiquem bem, e a igreja já não evangeliza, né, com a mesma eficácia que já evangelizou um dia. Então o cristão precisa olhar para as pessoas e ver que elas estão aflitas, ovelhas sem pastor. Não há sentido para essa vida quando a gente não tem Deus, a gente não vive o Evangelho. Tem tanta gente assim e a gente simplesmente deixa isso passar, né? Como se nada valesse. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus, o Senhor garante que Ele vai cuidar de você e da sua família. Coloque os interesses dos outros acima dos seus, como Paulo disse lá em Filipenses também, no capítulo 2. Então é só quando a gente começar a largar essa idolatria pelo nosso próprio eu, né, da gente ficar bem, é que de fato
nós vamos então demonstrar essa luz de Jesus e de fato a gente vai viver o cristianismo. Isso precisa voltar a acontecer, você precisa voltar a guiar pessoas, você precisa voltar a dizer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Essas pessoas estão sofrendo e tem gente do nosso lado que tem pensado em não viver mais. Isso é real, isso não é só... As pessoas, elas estão perdendo o sentido da vida, elas estão querendo morrer, elas estão pensando em muitas coisas ruins. E eu e você, nós temos a palavra da vida, né? Então, fale dessa palavra para as pessoas. Deus abençoe.